Meu, eu tô tão irritada porque, além dos últimos 5 minutos do meu vídeo ter ficado sem som, foi diminuindo. Quando eu só diminuiu, eu ia falar, gente, aumenta o volume aí de casa, mas aí, tipo, realmente, sumiu o som. Eu não consigo mais voltar pra apresentação. Eu clico na apresentação do PowerPoint e essa jossa fica com a tela preta girando eternamente. Bom, alegria! A gente tá. Pior que eu não vou conseguir, eu tava tão empolgada, eu não vou conseguir reproduzir igualzinho. Droga. Eu sou uma atriz, gente. Eu sou uma atriz de teatro. Não sirvo para as câmeras. Vamos lá, de novo. O som começou a sumir. Que frustrante. Quando a gente tava falando de democracia de hoje em dia, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza. Então eu tava falando que a nossa democracia é uma democracia indireta representativa. Eu perdi, eu tava. Eu ligo o Eminem, aí fica um negócio. Eu perdi. Mas enfim. Por que é uma democracia indireta? Porque a gente não participa diretamente das coisas. A gente escolhe um representante para nos representar. Você escolhe um representante. Você escolhe alguém que é tipo uma extensão da sua vontade, entende? Então assim, eu escolhi esse cara porque ele quer fazer isso, isso e isso, ele pensa assim, assim, então ele vai fazer o que eu faria lá. Só que você tem, né, os prós e os contras disso. Porque quando você escolhe alguém pra te representar, pode ser ou não que essa pessoa cumpra. Por um lado, lá na Grécia Antiga, que você tinha os sorteios, é muito complicado, né, o sorteio, porque você pode... É bom, porque todo mundo tem a mesma chance de ser sorteado, é aleatório. Por outro lado, você pode sortear um idiota completo. Já com eleições, também você pode eleger um idiota completo. Porém, né, você pode pensar um pouquinho, analisar e não escolher um idiota completo. Mas a questão das eleições diretas é assim, eu vou votar em alguém. Para você ser eleito, você concorda que você tem que ter voto? Para você ganhar uma eleição, para você ter a maior parte dos votos, você tem que ser o quê? Você tem que ser conhecido, meu bem. E para você ser conhecido no mundo de hoje, você precisa fazer o quê? Propaganda. E para você fazer propaganda, você precisa do quê? De dinheiro. Então, o que acontece hoje, que é um problema muito sério, e minha voz foi sumindo no vídeo? Muito das pessoas que a gente vota hoje, muitos do político, para não falar quase todos, que né, eu não tenho exatamente um número de quantos exatamente fazem isso, mas é muito comum. Os caras, eles fazem muito acordo com grandes empresas que têm muito dinheiro, então essas empresas bancam a candidatura dos caras, as candidaturas do... Eu preciso de um aplicativo de edição. Eu não sei onde eu vou arranjar, porque meu celular e meu computador é um lixo. Como é que eu vou editar agora? Não... Eu não vou começar de novo, vocês vão rir de mim. Não tem problema. As empresas que têm muito dinheiro bancam a candidatura do fulano e o cara é eleito. Só que a empresa não vai bancar a sua candidatura em vão. Eu sou muito bonzinho, eu te amo, tá dinheiro. Ela vai esperar algo em troca. Então eu vou esperar que você aprove, que a minha empresa trabalhe para o governo e aí a gente ganha um dinheiro com isso. Ou então você vai aprovar alguma lei que vai favorecer a minha empresa, entendeu? Então isso é um pouco complexo. Mas a questão do cidadão, da cidadania. Hoje em dia, quando você pensa em cidadão, quando eu tô dando aula, eu falo para as pessoas assim, quem é cidadão hoje no Brasil? Quem é povo hoje? As pessoas me respondem todo mundo, né? Então, você não pensa que alguém com dinheiro ou sem dinheiro, ou branca ou negra, por mais que nosso país tenha inúmeros problemas, você não pensa que essas pessoas não podem participar da política. Quer dizer, tem gente que pensa em, mas você sabe como que é o Brasil hoje em dia, né? Tem gente que pensa coisa que não pensa, né? Porque se ela pensar, ela não pensa aquilo. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu, né? A gente não pode ficar citando nome em vídeo. Não posso gerar prova contra mim mesma. Porém, a gente tem uma noção de povo muito diferente. Eu perdi a vontade, gente. Não é que eu perdi a vontade, é que eu tava tão empolgada ali, né? Eu liguei o Eminem, blá, 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 aí cortou minha voz de novo. Bom, aí depois eu falei, né? Você vai ver assim, ó. Né? Sem voz, sem som, e eu assim, performando. Por que eu tava performando? Porque eu tava falando que eu quero que você venha discutir comigo. Sexta-feira, às 15 horas, no Google Meet, a nossa aula online. O que realmente significa democracia? Porque a gente fala, democracia é o poder do povo. Se democracia é o governo do povo, se a vontade do povo não é feita
aquele governante, ele está sendo democrático ou não? Não, tô te perguntando, que é para você conversar comigo depois. Outra coisa, se a nossa vontade for infringida, a gente pode dizer que a gente ainda vive numa democracia? Então, a partir do momento que eu escolho alguém para me representar e essa pessoa faz uma articulação política lá entre a galerinha dele, e eles fazem uma coisa que o povo não quer, a gente ainda vive numa democracia. Só porque ele foi eleito, ele pode fazer o que ele quiser a partir de agora. Isso é democracia de verdade? E o que é antidemocrático? Se democracia é vontade popular, o que é contra a vontade popular? Vou dar um exemplo. Na época do governo do Temer, em 2017, ia ter a votação da reforma trabalhista. Essa reforma já passou e aparentemente não foi lá maravilhosa porque a gente tá cheio de desempregado e já tava com um monte de desempregado antes da Covid. E hoje, 1º de julho, tá rolando greve de entregador da iFood, né? Não só da iFood, mas assim, esses caras. Então, você imagina, né? Essa reforma trabalhista, ela trouxe impactos pra nossa sociedade. E, se os motoqueiros estão fazendo greve, porque eles estão ganhando uma miséria pra entregar um macarrão da Spoleto na casa dos outros. Então, assim, se essa reforma, naquela época que estava em debate, que não tinha sido votada ainda, estava lá no Senado, né? Tem 81 senadores no Brasil, os senadores estavam discutindo, e aí essas 3 minas da foto, que eu não sei o nome delas, eu acho que essa aqui é a Gleisi Hoffmann, alguma coisa assim. As outras eu não sei quem são. Elas sentaram na cadeira do presidente do Senado para impedir a votação. E aí a mídia e as pessoas contra elas, né, disseram que elas foram antidemocráticas. Por quê? Peraí, deixa eu só abrir aqui uma página. Classroom. O que é, né? Agora que já estragou tudo. Porque elas impediram a votação. Mas elas impediram a votação porque a maior parte da população do Brasil, naquela época, foi contra a reforma trabalhista. Então, se elas impediram a votação, impediram que o jogo prosseguisse, mas elas estavam representando a voz da maioria do povo, elas foram antidemocráticas ou não? Também não sei, tô te perguntando. Pra terminar, toda vez que tem atos contra o governo, qualquer governo que seja, acaba rolando uns quebra-quebra. Por quê? Porque você vai lá e fala, governo, não faz isso, governo, não faz isso. E aí os caras ainda fazem. E aí as pessoas, né? Porque pra você sair da sua casa, correr o risco de ser preso, de se machucar, você não vai quebrar um vidro porque você quer. Mas como eu penso assim, porque eu nunca cheguei ao ponto de quebrar um vidro. E ó, que eu tenho bastante raiva. Então assim, eu fico imaginando o que essas pessoas sentem, né? Pra elas chegarem nesse ponto. E aí a mídia sempre divulga, né? Depredação, tá difícil. Depredação do patrimônio público. Essas pessoas são vândalos, são baderneiros. Mas se o governo que a gente escolheu não faz aquilo que a gente quer, porque a gente votou, eles são servidores públicos, eles são pessoas que estão ali para trabalhar, para fazer o que a gente quer. Se eles não fazem o que a gente quer, o que a gente pode fazer a respeito? Qual é o limite que existe na democracia? Então pensa e vem discutir comigo. Eu falei também no outro vídeo que eu fiz um formulário sobre Grécia. Aliás, são 3 semanas de Grécia. Essa é a primeira semana de Grécia. Cada semana vai ter um formulário de Grécia. Então, se você tiver dúvidas nas questões, dúvidas na aula, ou quiser discutir comigo os limites da democracia, me encontra no Google Meet às 15 horas. Eu espero que não tenha cortado o som dessa vez, porque é muito frustrante fazer isso várias vezes. Boa noite, gente.